Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Vyomabda Yaktahaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramahantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Ok. Tanto para o rei, o conhecedor, tanto para o rei quanto para o conhecedor, né? Aham Brahmasmi, não existe atração pelos prazeres mundanos. Portanto, a felicidade e o contentamento de ambos são mais ou menos comparáveis. Eles desfrutam do ananda decorrente ou resultante da ausência de desejos. O rei, devido ao fato de que ele já não precisa desejar, porque ele possui todos os objetos de desejo, ele já não teme perder esses objetos de desejos, né? Com rara exceção. E para o Eliane, ele desfruta daquele ananda invariável, né? Sempre disponível, né? Estável. O conhecedor compreende os defeitos dos objetos de prazer. O conhecedor é indiferente aos anseios do corpo. O conhecedor, né? O autoconhecimento, né? Ele conhece a si mesmo. Por quê? Porque em seu processo espiritual ele desenvolveu aquilo que nós chamamos de dispassion. Dispassion é uma profunda compreensão da ausência de valor, né, inerente a todos os objetos, né? Então, ele compreendendo os defeitos e as limitações de todos os objetos, ele vai perdendo a atração pelo mundo e vai desenvolvendo uma atração pelo conhecimento da natureza do mundo, que é a natureza de tudo, inclusive do seu próprio Jiva-Atma, né? Então, o conhecedor, ele conhece a si porque ele compreendeu os defeitos dos objetos do prazer. Se nós não compreendermos devidamente os defeitos e as limitações dos objetos do mundo, a gente permanece dividido entre os prazeres do mundo e os prazeres espirituais decorrentes de uma mente satívica. Então, este processo de discriminação, ele precisa, né, sempre de modo mais profundo, como é que se diz? Expor o fato de que os objetos de desejo, eles não possuem realmente esta felicidade que nós projetamos neles. É a compreensão de que esses objetos, eles parecem possuir, por quê? Porque devido à satisfação ou ao ganho dos meus objetos, a minha mente, ou a mente desse indivíduo, permanece resolvida brevemente entre um desejo ganho e o próximo projeto de desejo, né? O próximo desejo, né, em curso. Naturalmente, o corpo físico e a mente do indivíduo, ele é um entre tantos outros objetos, né? E o indivíduo humano, em geral, ele deseja, né, o bem-estar do seu corpo físico e ele deseja, né, satisfazer os desejos do corpo físico também. E o Jnani, ele simplesmente é indiferente aos desejos e às ansiedades e expectativas do corpo e da mente, né? Ele compreendeu o defeito, a limitação, né, dos objetos e, portanto, este conhecedor, ele desenvolve dispassion, a positiva indiferença a respeito dos objetos de desejo. Os objetos
e os anseios do complexo corpo-mente. Embora haja uma semelhança entre o rei e o conhecedor, em termos de ausência de desejo, o rei sofre por acumular objetos de prazer e, inevitavelmente, ele teme perdê-los. Já vimos um pouco desse antes, né? Ele teme perdê-los porque ele sabe que toda conquista é sujeita a perda, né? Todo ganho é sujeito a perda. Ele não compreendeu os defeitos daqueles objetos, né? O esforço e o estresse requerido para obtê-los e a constante, né? O constante defeito que é o medo e a preocupação de perdê-los, né? E ele, conhecendo apenas esse tipo de Ananda, ele permanece muito satisfeito como o homem ou o rei mais poderoso dos reinados vizinhos, né? Porque ele não conheceu ainda o Ananda original, né? Tanto o ganho e a perda quanto a perda são ausentes, por outro lado, na mente do conhecedor. Por quê? Porque o Ananda do conhecedor não depende de ganho, né? Essa é a peculiaridade do Vedanta, né? Vedanta não é um ganho, né? Não é uma obtenção, né? É um reconhecimento de nossas naturezas plena, né? Como consciência. Né? Então, não tem nada para ser acrescentado, nada para ser obtido, nada para ser ganho, nada para que a gente precise, né? Obter, ou unir, ou transcender. O Vedanta é simplesmente o ganho daquilo que já era ganho, a obtenção daquilo que sempre foi obtido, a realização daquilo que sempre foi realizado. Né? Então, o conhecedor é indiferente. E, embora exista uma semelhança entre os dois, o rei ele possui uma certa Ananda, mas é uma Ananda intermitente e defeituosa, enquanto que o Jnani ele sabe, né, que estes objetos de desejos, eles absolutamente são defeituosos e ele não os deseja. O fato, o simples fato do Jnani não haver mais, não ser mais vítima de desejos e aversões, é o que estabelece o seu Ananda, né? Porque o Ananda não é uma coisa positiva, o Ananda experiencial não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa, no sentido de que o Ananda é a natureza. Ele não é experimentado por causa dos desejos e aversões que tornam a mente, né, um péssimo refletor desse Ananda. Então, ele compreendendo isso, ele simplesmente abandona os desejos, corre para ver e evitar, e ele permanece nessa Ananda, sabendo que é a Ananda da consciência, que é refletida devido à sua qualidade mental, né? Que é bem resolvida através da compreensão desse sistema, né? Desse sistema vasanas, desejos, ações e os resultados das ações que são Ananda, né? Prazeres ou dores. Aí o indivíduo compreende, né? Que o Ananda não está vindo dos objetos ganhos, mas está vindo da resolução da mente. A gente repete isso milhares de vezes, até que a gente esteja totalmente convencido, até que a gente se encontre numa condição na qual a gente não sente essa força magnética, né, que nos, né, empurra para lá e para cá, né, na direção dos objetos, né, ou para escapar de alguns objetos. Tanto o ganho quanto a perda são ausentes na mente do Jnani. Tanto os ganhos quanto as perdas, né? Quando vem, ótimo. Quando vai, ótimo. Né? Se vier, ótimo. Se não vier, ótimo. Né? Os seus desejos são convertidos em meras preferências. E os seus desejos de reter e manter também são convertidos em preferências, no sentido, né? Se o que ele tem vai, ou se ele perde o que ele tem, ele não sofre como samsara, como Jnani, né? Ele não tem o desejo de obter, reter ou de realmente, né, evitar. Né? Ele é paciente com Ishvara, esperando, né, esse desenvolvimento desses Parabhada karmas, né, sem ansiedade, vendo
né? O que será, será. Também é possível que um rei tenha fantasias espirituais não realizadas, enquanto o conhecedor não tem nem mesmo essas fantasias espirituais não realizadas. Então, o rei ele pode ter todos os ganhos materiais do mundo, né? Todos os ganhos de prazer, satisfação e segurança, etc. E pode ser que o rei também desenvolva um desejo por conhecimento, por Dharma e até mesmo por fantasias espirituais, né? Experiências espirituais. Ele pode, né, se tornar limitado por não haver certas condições espirituais, né? Existem diversas parábolas e analogias que descrevem a situação que o rei, né, ele tendo todos esses ministros e alguns deles pessoas muito sábias, né? Ele gosta de saber o que esses sábios sabem que eu não sei, né? Eu quero aprender o que esses sábios sabem. Existem diversas parábolas interessantes a respeito disso. Também é possível que um rei tenha essas fantasias espirituais não realizadas, enquanto o conhecedor de Brahman, como Brahman, não tem, porque até mesmo essa fantasia, né? O dia que eu me iluminar, aí sim, né? No dia que a ficha cair, aí sim, né? Então, tudo isso também é inexistente na mente do Yanni, né? Porque o processo de se tornar algo melhor, maior, né? Mais purificado, até isso, né? Como eu digo, o Yanni não tem essa motivação de purificar e santificar, né, a mente, né? Ele deixa isso tudo por conta de Ishvara, sabendo que isso é um processo natural, né? Então, ele não tem o desejo de haver grandes experiências ou poderes, né, seeds, etc. Nada disso, né? Tudo isso é parte do processo da mente que acredita que um objeto a possa completar. E esses objetos são também sutis, objetos, né, espirituais, místicos, esotéricos, tudo isso são objetos, né? É aquilo que é qualquer coisa que você possa conhecer e experienciar. Aqui, a seguir, o texto enumera uma hierarquia de seres celestiais mencionados na literatura védica. Do status de um rei até o Criador, cada jiva deseja a alegria intensa de jivas mais evoluídos. Olha que interessante, hein? Essa hierarquia, né? Cada jiva olha para cima assim, ele está melhor do que eu, então eu quero aquela felicidade, né? Desde o rei, de um rei até o Criador, cada jiva deseja alegria intensa de jivas. Vocês podem desligar esse caminho, por favor? Deixa eu ver. Aqui é meio chato. Do status de um rei até o Criador, cada jiva deseja a alegria intensa dos jivas mais evoluídos, né? Quanto mais evoluído nós somos, mais é o Shanti, mais é o Ananta, né? A satisfação, o contentamento, né? Melhor é o estado mental. De novo, autoconhecimento não é um estado mental, mas estabelece a mente num determinado estado mental, no qual Ananda é experienciado naturalmente, né? Vocês compreenderam isso? Desejam a alegria dos jivas mais evoluídos, mas a bem-aventurança do ser, que está além do alcance da mente e dos sentidos, é superior a todas as bem-aventuranças mundanas e celestiais, né? Essas bem-aventuranças celestiais é o que nós chamamos de punya, né? Nós temos crédito de punya muito elevado e nos intervalos entre encarnações nós desfrutamos dessas lokas celestiais nas quais nós esgotamos esses punhas, né? É como viver num plano mental e emocional não muito distante, segundo
o que eu estudei, li e ouvi, não muito diferente dos nossos sonhos, né? No qual nós temos experiências subjetivas, né? Que são os nossos sanchita karmas, né? Dhármicos, né? Religiosos, espirituais, que produzem esses níveis, essas locas, assim chamadas celestiais, onde existem os deuses, os anjos, os semideuses, essas coisas, né? Então, o Jiva, ele deseja sempre esse ananda, né? Esse punha mais elevado. Mas a bem-aventurança que existe no ser, o ser não manifesto, que permeia, que é o substrato do manifesto, que ele não se exclui do manifesto. Por quê? Porque o manifesto é simplesmente uma sobreposição no ser, na consciência, né? Então, a real bem-aventurança, a bem-aventurança superior a todas, né? além do alcance da mente e dos sentidos, né? É a bem-aventurança do ser, né? Muito superior a todos esses punyas, essas experiências, né? de satisfação quase perfeita dos seres mais evoluídos e até mesmo dos seres, né? Nessas locas espirituais celestiais. Este verso significa que existem graus de felicidade evidenciados até mesmo no samsara, porque as above, as below, você conhece essa expressão? Como acima, também embaixo, né? Então, todas essas projeções, né, dessas ordens, dessas graduações de ananta, né, de prazeres, de punya, né, todos esses graus de felicidade, nós o experimentamos até mesmo aqui em Sansara, neste plano físico, e muitas vezes através do mesmo dia. No mesmo dia, nossa flutuação mental e emocional pode ser tal que a gente passe, né, de um nível de felicidade, e a gente vai, aí começa a oscilar, aí de repente dá uma queda, quando a gente vê, o que aconteceu comigo? As coisas mudaram aqui, entendeu? Aí quando você vê, entendeu? Então, esses graus de felicidade, nós experimentamos aqui, são os céus e os infernos, que muitas vezes nós tocamos durante o mesmo dia, né? E o que os sansaras felizes desejam continuamente ser mais felizes, né? Esse verso significa que esses graus de felicidade são presenciados, experimentados, evidenciados aqui no samsara, e ele também significa, né, ilustra que os sansaris felizes desejam sempre uma felicidade superior, né? Se a sua felicidade depende de uma ação, então ela depende dos resultados dessa ação. Então você vai desfrutar uma graduação entre o papa extremo e o punya extremo. E o indivíduo jiva, ele sempre quer um resultado que seja ainda melhor, né? Mais intenso, diferente, não? Porque depois de um tempo, né, o rei fica até cansado daqueles punhos materiais, aí de repente ele quer um punho espiritual. Então, dentro do samsara, todos nós continuadamente queremos punhas superiores, né? Como o conhecedor não deseja prazeres nem densos nem sutis, a bem-aventurança de tudo é dele. Então, em analogia, o rei, depois de ter esgotado todos os seus desejos, ou ter realizado todos os seus desejos, ele experimenta o ananta. Por quê? Porque a sua mente fica livre de desejo. Mas o que ocorre com a mente do rei quando ela fica livre de desejo? É um fenômeno muito interessante. Ele tem desejo, aí ele vai satisfazendo quando ele sabe que ele possui tudo para satisfazer todos os seus desejos. A gente imaginaria, então, a sua mente permanece indefinidamente resolvida em ananta, porque ela se torna satívica. Mas não é assim. Enquanto ele tinha desejos, ele experimentava o ananta,
no Ananta, entre um desejo e outro, ele vai conquistando, realizando, chega um ponto que ele se torna, como se diz, entediado, e já não tem mais prazer nesses objetos de desejos, e é aí que a sua mente se torna tamásica. E ele não experimenta mais o mesmo Ananta, né? O que não ocorre na mente do Jnani, né? O Jnani, ele tem uma mente estável, ele experimenta igualmente esse reflexo, porque o Ananda é uma experiência do Ananta, né? No Atma do Jiva, né? Cuja natureza é Paramatma. Então, experiencialmente, ele requer Paramatma em associação com Jiva Atma e uma certa condição mental. Essa condição mental, no caso do Jnani, ela é mais estável, muito mais estável, porque ela não tem essas tendências, entendeu? Rajas, tamas, entendeu? Porque a mente dele não neutralizou essas energias de, né, desejos intensos, entendeu? E depois depressões, seja porque você não obtém o seu objeto de desejo, ou seja porque você se cansou dos objetos de desejo, aí entrou num estado, né, meio deprimido, muitas vezes referido como a noite escura da alma, né? Porque você obteve tudo e ainda assim a sua mente é convertida de satívica para tamásica e você já não tem o brilho do Ananda refletido nela, entendeu? É por isso que a maioria desses reinos, eles sobem, eles crescem em todas as sociedades, inclusive na sociedade moderna, os Estados Unidos, a última potência, né, dominadora do mundo, né? Chega um ponto que, naturalmente, né, o indivíduo começa a ter tudo à sua disposição, tamas começa a ser desenvolvida, a sociedade começa a se tornar mais tamásica, e eu observei isso, vivendo 15 anos lá, o governo, o Estado, as instituições, elas vão, né, te dando tudo. Nos Estados Unidos, até recentemente, se você não quiser trabalhar, tudo bem. Se você quiser morar na rua, é uma opção sua, porque eles te dão lugar para dormir, 2 refeições por dia, desde que você não se drogue. Então, quando você tem tudo, entendeu? Você chega a um ponto que você vai se tornando mais tamásico, mais tamásico. E quando as sociedades e os reinos vão se tornando mais tamásicos, aí eles são sujeitos ao declínio, né? Eles vão perdendo aquele status, né? Como o conhecedor não deseja mais prazeres sutis, a bem-aventurança é estável, né? É de tudo, a bem-aventurança de tudo é dele. A frase, como o conhecedor não deseja prazeres, nem mesmo aqueles sutis, ele experimenta a bem-aventurança, entendeu? Em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis, né? Porque ele já não é circunstancial, a sua condição mental já não é circunstancial. É dependente de uma circunstância, simplesmente o estado é o reflexo de Ananta, né? Numa mente resolvida através da compreensão de sua natureza como Atma. A bem-aventurança é uniforme, mas a experiência da bem-aventurança ela é experimentada em graus diferentes, né? Até mesmo na mente do Jnani, naturalmente. Nós falamos sobre Priya, Moda e Pramoda, né? São graduações derivadas da projeção do desejo, né? E a proximidade que nós desenvolvemos, né? Do ganho do nosso objeto de desejo. Quanto mais próximo, mais a gente sente o grau desse Ananda derivado de um desejo em andamento, né? Em processo de ganho. Então, essa é a natureza desse Ananda gradual derivado da projeção de valor nos objetos, né? A bem-aventurança, em realidade, é uniforme, mas ela é experimentada em graus devido à condição do instrumento da experiência, a mente do indivíduo, né? Então, dependendo da condição do aparato, dependendo da condição do nosso instrumento primário para a experiência, para experimentar,
entendeu? Dependendo deste corpo sutil, da condição desse corpo sutil, nós iremos experimentar este Ananta, né, de modo diverso. Suponhamos que a gente tenha um desejo e a gente passa pelo estágio de Priya, Moda e Pramoda no processo de obter esse objeto de desejo. Né? Quero uma coisa, eu quero muito, né? Aí eu vou me aproximando desta coisa, aí eu ganho este objeto de desejo. Aí eu tenho esse objeto de desejo, aí eu digo assim, agora o meu Ananda vai ser uniforme, porque eu ganhei esse objeto, né, de desejo. Mas não é assim, porque este Ananda ainda, mesmo quando ganho esse objeto, este Ananda, ele é derivado, né, desta interação com o objeto, da crença de que esse Ananda vem do objeto. Então, eu penso que eu ganho alguma coisa, eu ganhei a casa dos meus sonhos, né? O relacionamento dos meus sonhos, o emprego dos meus sonhos, o marido dos meus sonhos, aquilo que seja. E eu penso, agora meu Ananda é uniforme, mas não é uniforme, porque mesmo no ganho absoluto, a mente do samsara está sujeito a variações, né, de dominâncias, né? Se no momento do ganho, né, você sente, oh, agora eu me sinto realmente completo, né? Aí quando você vê rajas e tamas, eles começam a, né, surgir e dominar a mente, né? Conformando a mente, condicionando a mente, e você tem tudo que você tem, mas o seu Ananda está assim. Né? Agora, quando a causa que produz essas variações de rajas e tamas é neutralizada ou regulada pelo autoconhecimento, aí a condição mental, que é o caso do Yanni, em vez de fazer assim, faz assim, ó. Entendeu? Algum rajo, então, pode aparecer, mas ela não faz assim, entendeu? Quer ele tenha ganho, quer ele tenha perso, ou quer ele não esteja em nenhum processo de ganho e de perda. A mente dele está assim. Por quê? Porque ele não está investido nos objetos do mundo. Ele não está investido em nada disso, né? Nem mesmo em Bitcoin, né? A bem-aventurança é uniforme, mas é experimentada em graus devido à condição do instrumento, né? O instrumento primário que nos permite, né, a experiência de prazer e desprazer. Mas esse não é o caso da bem-aventurança experimentada pelo Yanni. Na verdade, não é verdade que, porque os ignorantes de si mesmos são, na verdade, a plenitude ilimitada, eles deveriam experimentar a bem-aventurança ilimitada. Apenas bênçãos temporárias geradas por objetos estão disponíveis para eles, né? Esse é já o mesmo conceito apresentado de um outro ângulo, de uma forma, né? De uma forma de diálogo, né? O autor está apresentando uma ideia. Será que é verdade que os samsaris ignorantes, né? Ignorantes de quê? O samsara é ignorante da localização do Ananda. Né? É tudo aí. O samsara é aquele que é ignorante a respeito da localização de Ananda. Né? Não é verdade que os samsaris, os ignorantes da localização de Ananda, né, são, na verdade, que eles são, na verdade, a plenitude, porque eles são o ser sem saber que eles são o ser e que eles são a fonte de Ananta. Não é verdade que eles devam naturalmente experimentar a bem-aventurança ilimitada, porque eles já são isso, né? Esse é um argumento que a gente vê também no mundo espiritual, nos círculos do pessoal do Neo-Advaita, às vezes, e muitos círculos do caminho direto, né? Eles dizem assim, você simplesmente não precisa fazer nada, você não precisa de compreender nada. Isso aí já cobre tudo, hein? Isso cobre todas as propostas espirituais do mundo. Você não precisa de fazer nada,
E você não precisa de compreender nada. Porque você é a consciência e você já é pleno. Vai para casa, cara. Isso foi Ramesh Balsekar, uns 25 anos atrás. Eu fui visitá-lo 2 vezes, lá em Bombay, na época se chamava Bombay. E chegando lá, a mensagem dele para mim e para todos é isso. Você não é o fazedor, era a mensagem dele. Você não é o fazedor. Entendeu? E não existe nada que você possa fazer fisicamente ou intelectualmente, não existe nada para ser feito, nada para ser compreendido. Vai para casa, porque isso é libertação. Isso é iluminação. Eu medi iluminação como isso. Saiba que não existe nada que você possa fazer porque você não é o fazedor. E não existe nada que você possa compreender porque você já é iluminado. Vai para casa e curta a sua iluminação. Aí todo mundo ia para casa, aí no dia seguinte voltava lá em cima. Como é que é mesmo? Como é que é? Me explique melhor aí. Aí ele usava algumas palavras um pouco diferentes e dizia a mesma coisa. Vai para casa porque você já é iluminado. Né? Mas não é assim, né? O Vedanta apresenta os fatos, né? Assim como eles são. Você já é iluminado, você já é a luz que concede a iluminação àqueles que pensam que são iluminados. Né? Você é a luz que revela o conhecimento e a ignorância, né? Mas ainda assim, você precisa de um corpo de conhecimento completo, extenso, e de um professor que te ajude a neutralizar toda essa ignorância, né? Que nos compele a buscar o Ananta, aonde o Ananta não existe, né? Portanto, não é verdade que, porque os sansaris, os ignorantes de si mesmos, os ignorantes da localização de Ananda, eles são, de qualquer modo, a plenitude ilimitada, não é verdade que eles devam realmente experimentar a bem-aventurança ilimitada. Não. Apenas bênçãos temporárias eles experimentarão. Quando? Quando eles tiverem, né, a sorte ou mérito material de ganho de um objeto de desejo. Mas, como nós sabemos, esse Ananta é um Ananta, né, defeituoso, né, temporário, limitado, sempre condicionado pelo medo da perda, né, por sua própria temporalidade, né, passageiro. Então, como nós sabemos, eles ficam à mercê dessas bênçãos temporárias que somehow são concedidas pelo sistema, né, através deste corre-corre para haver, reter ou evitar objetos. Aqui e ali, né? E o paradoxo é que eles são a consciência, eles são pleno, eles são a fonte de Ananda, né? Eles são Ananta, a fonte de Ananda, mas eles não conseguem apreciar e desfrutar de sua própria fonte, né? Devido a essa compreensão equivocada, né? Provocada por Maya, que os extroverte a procurar a felicidade fora de si mesmo, né? No outro, nas coisas, né? Nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, nas situações, né? Esta dúvida é um bom exemplo de sobreposição, atribuindo a natureza da consciência ao corpo sutil. Por que a Betânia está se escondendo de mim hoje? Professor, estou morrendo de calor aqui. Não morre não, você não tem seguro médico, depois é um problema para a gente. Mal, estou morta mesmo. Era para fugir de você. Eu também, eu já sei disso há muito tempo. A pressão um pouco baixa.
Solzinho. Não, calor mesmo. Apenas bênçãos temporárias geradas pelos objetos. Essa dúvida é um bom exemplo de sobreposição, atribuindo a natureza da consciência ao corpo sutil. Os ignorantes são a bem-aventurança da consciência, porque eles são fundamentalmente, né, em sua essência, a consciência plena. Mas porque eles estão identificados com o corpo sutil, né, eles sobrepõem, né, o corpo sutil, que é um aparato inerente a eles como jivas, sobrepõe na consciência. Então, quando você sobrepõe ou projeta a limitação na consciência, o que ocorre? O pobre jiva experimenta a limitação. Porque ele sobrepôs a consciência, a consciência não é afetada, mas o pobre jiva é afetado, entendeu? Através de quê? Através de um vritti, né? Eu sou complexo corpo-mente inadequado, insuficiente e limitado. A consciência experimenta o vritti que ocorre dentro do intelecto humano. Se nós intertemos, como se diz? Entreter. Entretenimento. Entretemos. Se nós entretemos vrittis autolimitantes, autoinflitantes, autoinsultantes a respeito daquilo que nós somos, a gente vai experimentar aqueles vrittis, porque a mente é um pensamento sempre acoplado a um sentimento inerente à natureza desse pensamento. Nós somos computadores biológicos, entendeu? Operados por vasanas, que se manifestam na mente sutil como pensamento. E esse pensamento é a nossa experiência, né? O pensamento é a experiência. O pensamento é o aspecto do objeto, o qual nós estamos, né, contemplando. E se o pensamento for uma noção a respeito de nós mesmos, e se essa noção for, né, negativa, nós experimentamos um sentimento negativo a respeito de nós mesmos. Porque eles estão sobrepondo um vritti, né? Um vritti de Mitya em Satya, né? Por isso que o Vedanta, né, em sua elegância, em sua brilhanteza, né, ele oferece para a gente o vritti dos vrittis, né? Você quer um vritti? Você quer sobrepor alguma coisa na consciência? Sobreponha. Satchitananda. Aham Brahmasmi. Uma vez que você compreenda o que é Satchitananda, agora, não? Entretenha o vritti. Aham Brahmasmi. Eu sou Satchitananda. Né? Quando você pensa, você sente. Quando você pensa a respeito da sua ilimitação, você é a ilimitação. Quando esse vritti é firme, forte, sólido e sempre presente, você é esse vritti. Qual é a diferença do vritti? Aham Brahmasmi da consciência. É o reflexo fiel da consciência, porque é a natureza da consciência. Agora, se eu tenho um vritti todo o tempo comigo, né? Eu sou o meu corpo físico, né? Então, qual é, né? Qual é a identidade? Onde é que esse vritti nos leva? Ele nos leva no corpo físico, né? Que é em processo de, né? Processo de, como se diz, não é? Decomposição, mas é em processo de declínio, de morte, de doença, esqueci o nome. Em declínio, que está em declínio, que está se modificando, transformando, né? Perdendo vitalidade, perdendo juventude, perdendo beleza, perdendo capacidade mental, intelectual, física, prânica. Então, quando você se identifica com aquilo que é depreciação, né? Degradação. Degradação, depreciação, você se identifica com um objeto, entendeu? Que realmente é totalmente limitado,
né? Temporário. É um péssimo investimento. É pior do que Bitcoin, muito pior do que Bitcoin. É um processo de depreciação constante. Constante, se perde sempre. Perde sempre, sempre. Números positivos. Não há plástico que resolve. Não tem dividendos. Você não consegue nenhum dividendos desse investimento no corpo. Nenhum. Você vai gastar todas as suas reservas tentando obter a imortalidade do físico, entendeu? Aí você morre velho, doente e perdendo todos os dinheiros tentando manter jovem e vivo esse corpo, né? Mas quando você pensa, né, Satchitananda, eu sou Satchitananda, Aham Brahmasmi, o que a gente experimenta, né? A gente experimenta a existência ilimitada. Então, o vritti, os pensamentos que nós, né, entretemos, nós nos tornamos, literalmente, entendeu? Literalmente. Quando usar isso de forma positiva, correto. Pensamento é experiência. Pensamento sobre a limitação é ela mesma. Exatamente. Uma experiência da limitação. Exatamente. Exatamente. E não somente isso, porque, por exemplo, se você pensa alguma coisa assim, eu sou a montanha Himalaias, eu sou o Himalaias, eu sou o Himalaias, eu sou o Himalaias, eu sou o Himalaias. Você jamais vai se tornar o Himalaias. Por quê? Porque o Himalaias não é a sua natureza, entendeu? Se você pensa assim, ok, eu sou um grande yogi, entendeu? Famoso, etc., com poderes espirituais, místicos, sídicos, etc. Você pensa isso, não é a sua natureza, entendeu? Você, para se tornar isso, você precisa de vidas, de desenvolvimento de vasanas, né? Agora, se você pensa em alguma coisa que é a sua natureza, que é ilimitado, você imediatamente reconhece que você sempre foi. Não é uma questão de pensa e fique rico, entendeu? Pense nos Estados Unidos, o livro mais famoso já há quase 100 anos, é Think and Grow Rich. Pense e seja rico, né? Então, isso não, ele ficou rico. E todos aqueles vendendo livro e vendendo diversos outros materiais, inclusive seminários, consultorias, né? Não, você não tem o poder de Ishvara de criar através do pensamento, mas se você alinhar a sua mente, né, com aquilo que é a sua natureza, você não está fazendo nada de excepcional, ou milagroso, né, ou extraordinário, né, ou poderoso. Você está simplesmente conformando a sua mente com a sua natureza. Com a sua natureza. Né? Você está reafirmando, reivindicando e reafirmando a sua real natureza limitada. Por isso que funciona. As pessoas depois pensam, então é isso. Então, o que você pensa? Então, eu vou meditar num vritti que não é a minha natureza, mas é alguma coisa que eu prefiro a minha natureza. Qual é assim? Eu sou milionário, né? Ou eu sou a rainha, eu sou o rei, né? Então, você vai ficar repetindo isso e você nunca vai ser isso, porque isso não é a sua natureza, né? Onde é que a gente está? Essa dúvida é um bom exemplo de sobreposição. A testemunha não experienciadora, a testemunha, olha, isso aí é para você, e cadê você que está escondido? A testemunha não experienciadora, desfruta de tudo, porque é a bem-aventurança que experimenta a si mesmo, e porque tudo é ela. Olha que intrigante, hein? Olha que intrigante. Aí que existe muito espaço de sobreposição de Satya, Mitya, Mitya e Sasa. Diz assim, a testemunha não experienciadora. Então, está dizendo que a testemunha não experiencia nada.
Não é, Carmen? Né? Lendo, mas está lendo o quê? Não, estava lendo o versículo 37 aqui, daí eu dei uma bobeada. Tá, querido. A testemunha não experienciadora desfruta. Se ela não experiencia, porque ela não é o agente experienciador, como ela pode desfrutar, né, de tudo em samsara, né, de tudo, entendeu? A testemunha não experienciadora desfruta de tudo que existe no mundo dos objetos, porque ela é a bem-aventurança experimentando a si mesma, e porque tudo é somente ela. Isso aqui é uma passagem perigosa, bonita, linda, maravilhosa, profunda, até mesmo filosófica, se queremos, porque o indivíduo ele tem essa tendência de realizar a sua real natureza como consciência, mas ainda assim manter a sua natureza dívica, como agente experienciador, entendeu? Eu quero os dois mundos, eu quero saber que eu sou Satya, mas eu quero manter a minha identidade como Jiva, entendeu? Então, a testemunha não experienciadora é a nossa real natureza. Mas, do ponto de vista filosófico, a gente diz que toda e qualquer experiência é uma experiência da testemunha não experienciadora, em outras palavras, da consciência, existência, né? Em associação com o mundo. Porque tudo no mundo é ela. Por quê? Uma mera sobreposição na consciência que nós somos, na luz do observador, do conhecedor, do experienciador, né? Então, quando a tela do cinema ela recebe a projeção de todas aquelas imagens, né? Se Ishvara concedesse um momento de senciência, de inteligência a ela talvez permanecesse um pouco confusa. Ela talvez dissesse, nossa, eu estou experimentando uma situação aqui que eu nunca vi, tem guerra, né, na minha realidade aqui, né? Guerra. Né? Mas aí, naturalmente, ela sendo esse pano de fundo, uma grande capacidade discriminativa, ela percebe, não, é tudo um sonho, é tudo uma projeção. Tudo isso ocorre dentro do âmbito, né, da minha consciência. Tudo isso não passa de eu mesma, né? Eu estava experimentando todas essas sobreposições, mas agora eu me dou conta que as sobreposições, elas ocorrem em mim como uma mera miragem, uma mera projeção. Eu estava experimentando a mim mesmo, né? Então, testemunha não experienciadora, ela desfruta, tem um aspas ali, entre aspas, desfruta de tudo. Por quê? Porque é consciência plena. Se a consciência plena é um sem um segundo, esse é o ponto, hein, Betânia? Se a consciência é não dual, é um sem um segundo, e se dentro do âmbito da consciência existe a experiência, a gente não consegue negar, é aparente. É aparente, mas se existe a consciência, e se a natureza, Satya Mithya, é não dual, é tudo Satya, com uma sobreposição aparente de Mithya, então se existe a experiência de dualidade e de experiência, de desfrutar de experiência, se a consciência é não dual, se tudo é somente ela, então é somente a consciência que experimenta a si mesma. Porque tudo é a consciência não dual. Até o sonho de Maya, até a projeção de Maya. É tudo a consciência. Por isso que a gente diz, é a consciência experimentando a si nesta ordem de realidade aparente e secundária.
Mas a consciência não é uma entidade experienciadora. É importante a gente compreender isso. Por quê? Porque senão o Jiva, ele jamais assume, realmente reivindica a sua identidade não experienciadora. Ele fica agarrado, preso ao agente Jiva, entidade experienciadora, entendeu? Na tentativa, né, de manter a impossibilidade, né, de se definir, né, e reivindicar, né, eu sou o Brahman ilimitado, a consciência ilimitada, entendeu? Mas ainda assim eu não abro mão do meu Shiva, porque eu quero experimentar, né? Mas aquilo que não é uma entidade experienciadora, é the witnessing, non-experiencing consciousness, de princípio, né? Ou a entidade não experiencial, chamada testemunha, né? Consciência, testemunha, entidade não experiencial. Quando que ela se torna experiencial? Quando ela brilha, quando Maya projeta o mundo, entre o mundo, no mundo, os jivas, e ela se reflete ou brilha no corpo sutil dessas configurações chamadas jivas, aí imediatamente ela se torna uma entidade experiencial. Quando ela se torna uma entidade experiencial, a consciência, em seu status, em sua condição relacional, né, com o objeto, ela se torna uma experiência. Então, fundamentalmente, a experiência é da consciência, porque tudo que ocorra no âmbito, né, dessa existência, que é Satya, né, compreendendo que Satya é não dual, existe somente Satya, mas existe uma pequena projeçãozinha, sobreposição, por Maya, tudo é somente ela. Né? Então, é ela experimentando a si mesma. Por isso que a gente diz, Mitya também é Satya, mas Satya não é Mitya. Né? Então, a gente tem que compreender, quando nós chegamos nas portas, nos últimos graus, né, do autoconhecimento, né, que Satya é Mitya. Mas se eu quero realmente reivindicar a minha natureza como Satya, eu não posso sobrepor Mitya, né, na tentativa de dizer eu sou Satya, mas eu quero reter o meu status como agente experimentador, conhecedor. E aí que o ensinamento diz, mas para quê? Se você é Satya, se você é consciência, se Maya produz, né, infinitos jivas para você experimentar, né? Esse é o contra-argumento que resolve esse problema. Se você é Satya, se você é a consciência livre, né, ilimitada, que pervade tudo, essa sobreposição, os jivas ocorrem, né? Imagine quantos jivas existem em todos os cantos do universo, em todos os universos. Né? Se nós temos todos esses jivas, através dos quais nós experimentamos, né, essa produção de Maya, por que eu quero realizar a minha identidade como consciência ilimitada, mas ainda assim retendo esse jivinha, entendeu? Esse jivinha, porque não, eu sei que eu tenho, né, trilhões, quadrilhões de jivas, mas eu gostei desse aqui. Né? Eu gostei desse aqui, eu quero ir, né, me dissolver em Brahman, como o Brahman, mas eu vou levar o meu jivinha no saco. Né? Eu levo o meu jivinha no saco, né? Eu não abro mão do meu jiva. Vou pegar esses outros jivinhas aí, né? Eu vou brilhar neles, mas eu tenho, né, um relacionamento mais íntimo, né, com esse jivinho aqui. Não abro mão do meu jiva, né? Isso é chamado doença da iluminação. Eu estou sobrepondo Mitya em Satya,
Eu quero reivindicar minha natureza como um Satya, como consciência, mas ainda assim eu arrasto minha identidade, minha natureza secundária aparente, e eu sobreponho e digo assim, yes, mas eu também quero manter o ego. Eu também quero manter minha individualidade. Eu quero manter o meu nome, a minha forma maravilhosa, né? Etc. Né? Então, isso é a sobreposição de Mitya em Satya. Né? Sim, Betânia? Eu ia perguntar assim, quando você percebe que você é a luz, essa ilimitação, né? E até essa, não sei se está certo isso, mas essa própria visão do mundo como Mitya, né? E esse assumir-se ilimitado é só uma questão de compreensão mesmo. O que eu consigo perceber, vamos dizer assim, como entidade essa que revela, é isso, mas o restante eu não experiencio, o restante eu compreendo por meio das escrituras. Seria isso? Assim, ou tem alguma outra experiência, além de você saber que você é a luz? Não sei se... Não ficou muito claro, mas eu tenho mais ou menos a compreensão de onde você ainda é confuso, entendeu? Tá. O fato é que você é a consciência e só existe a consciência, entendeu? Mas a mente, né, o Jivatma, o intelecto do Jivatma, ele se habituou tanto a identificar-se, né, como o agente experimentador, e através desse agente ele experimenta o mundo, ele desenvolve apego, né, o mundo, simpatia pelo seu corpo, mente, etc. Né? É uma coisa muito íntima, né? O nosso jiva é a coisa mais íntima que existe da gente, né? Então é natural, é humano, que essa ignorância, essa identificação com o jiva, né, permaneça por algum tempo. Então a questão aqui é uma questão de compreensão, né, de que a experiência ela só é possível no âmbito de Mitya, dentro dessa ordem de realidade irreal, aparente. Entendeu? Porque é somente em Mitya que esta dualidade sujeito-objeto emerge. Essa dualidade primordial, que Brahman se torna dois, é o quê? É o Jiva e o mundo. Né? Então, o experienciador do mundo é Jivatma. Né? Ele é fundamentalmente Atma, o ser, mas ele foi desenhado para experienciar o mundo. Ele desenvolve uma certa identificação e apego com este agente, entendeu? Ele ouve dizer, ele contempla e ele gosta da ideia de saber que a sua natureza real é Paramatma, mas aí ele não gosta da noção de que Paramatma não é um agente experienciador, porque ele está o quê? Apegado à experiência, Vassana das Vassanas, entendeu? A Vassana mais primordial que existe é uma Vassana por experiência. É a atração dos objetos de Mitya, né, concedida pelo poderoso Maya. Chega nessa posição, ele sabe, nossa, eu sou Brahman, é a única fonte de alimentação, eu compreendi todos os mecanismos de Maya, etc. Mas essa história de que eu, como Brahman, não posso experienciar, entendeu? Como é que vai ser isso, entendeu? Porque eu tenho uma apreciação. Aí a mente começa a criar um monte de história, né? Mas não é bem assim, porque não, no final das contas, entendeu? Isso e aquilo. Mas o X da questão é a nossa Vassana por dualidade, a nossa Vassana por experiência. Se a gente se livra da dualidade, se a gente se livra dessa compulsividade, desse valor excessivo pela experiência, vinculante, né, pela experiência, né,
ainda assim a gente tem o bônus de saber que a gente ainda pode viver nesse mundo, experimentando o mundo, que nada mais é do que Ishvara manifesta, entendeu? Seu esplendor, né? Então, ainda a gente tem ainda o bônus, seja por 5, 10, 15, 20 anos, né? Para ainda tentar. Mas se o desfrutar desses anos que nos restam, da projeção aparente, essa sobreposição que ocorre dentro de nós, se o desfrutar disso se torna vinculativo, isso pode nos custar a nossa libertação, entendeu? Porque a gente vai ficar com um pé aqui, um pé ali. Eu sei que eu sou Brahman, eu sei que eu sou a consciência, eu sei que sou existência, mas eu tenho uma vassana, um desejo de manter o meu status como agente de experiência, agente experiencial. Então, a gente fica mais ou menos entre os dois mundos, e isso, naturalmente, irá nos propiciar um outro nascimento. Até que a gente compreenda totalmente que aquilo que nós somos é absolutamente livre e independente das experiências propostas, sugeridas, propiciadas pelo grande ilusionista chamado Mr. Maya, entendeu? Ele já não nos engana ao ponto de eu, né, claramente perceber que nada disso realmente é relevante, porque a minha plenitude é a minha natureza, e essa projeção nada mais é do que um truque, né, para atrair essas almas, esses fragmentos, né, de Brahman, esses estilhaços de Brahman, os jivas, né, atraí-los, né, no mundo das experiências, que é Mitya, né, essa dualidade sujeito-objeto. Então, o autoconhecimento é libertante quando essa vassana, esse desejo de manter a nossa individualidade como agente, ela se dissolve finalmente. Somente então a gente não tem mais nenhum conflito com o fato de que a construção corpo-mente é uma configuração mortal, né? Temporal. Caso contrário, a gente sempre permanece, né, com aquela aflição devido ao apego ao agente experienciador, né? E isso não é libertação. E isso nos conduz a um outro nascimento também. Aí existem aqueles que dizem, ok, tudo bem, maravilha. Eu quero voltar, porque eu gosto da experiência, né? Muitas dessas pessoas são pessoas altamente desenvolvidas, elevadas espiritualmente, mas ainda com uma vassana, e algumas dessas vezes a vassana é a vassana de retornar para novamente experienciar o Lorde do Universo, Ishvara. Pessoas altamente religiosas, espirituais, no mundo da yoga, né, que veem o goal, o objetivo espiritual como uma dualidade entre o Jiva e o Criador, e elas voltam como devotos de Ishvara, e voltam como devotos de Ishvara. Até mesmo grandes seres, grandes almas elevadas espiritualmente ainda permanecem presas em samsara, a um nível espiritual mais elevado, né? Então, até que todas essas vassanas se esgotem, né, o indivíduo ainda é sujeito para novas encarnações. E não é o fim do mundo, né? Viver uma vida dármica, sabendo que eu sou a consciência, que eu sou livre, mas eu tenho uns viciozinhos, né? Eu ainda estou sendo atraído pelo ilusionista, né? O ilusionista diz assim, ok, mas o barato mesmo é, entendeu? Você saber que você é Brahman, mas você reter a sua identidade secundária, porque você quer o melhor dos dois mundos. Você quer o Ananda não experiencial e o Ananda experiencial, porque nós estamos vendo nesse estudo do Ananda que o Ananda espiritual
ele é totalmente dependente do agente de experiência. Entendeu? Nós queremos o Ananda espiritual e o Ananda não experienciável. E compreendendo que o Ananda experiencial depende do agente experiencial, então a gente desenvolve essa ideia de, então, eu não quero jamais perder o meu Ananda experiencial. Eu vou, depois, saindo do Vedanta, eu vou para os Himalaias procurar um guru que tem uma porção mágica, um elixir da imortalidade, né? Para me permanecer eternamente em Samadhi, né? Experienciando, né? Porque o agente experienciador se tornou imortal, né? E por aí ainda não há também medo da dissolução do ego, da dissolução da individualidade. Mas é isso que nós estamos falando, exatamente. A identidade com o ego, a identidade com os 3 corpos, o corpo sutil, com a entidade, entendeu? Ainda não foi realmente, né, transferida do corpo-mente para a consciência pura. Então, o indivíduo tem medo que seja uma perda essa transferência, entendeu? E ele fica um período assim querendo manter ambas as suas identidades, a primária e a secundária. É como que eu quero ganha-ganha, eu quero o melhor dos ambos os mundos, entendeu? Você entende? A pessoa também tem o medo de desaparecer, né? De sumir. Mas esse é o engano. Existe o medo também isso deve ser muito chato, monótono, né? Não! Ó, isso, eu já tive essas discussões muitos anos atrás com uma amiga muito querida que se afastou do Vedanta, e naturalmente quando se afasta do Vedanta, se afasta de mim também, né? Porque eu me relaciono praticamente com pessoas interessadas no autoconhecimento. Mas eu vou perder, aí eu não posso experimentar, e aí eu falo assim, mas você vai perder o agente, mas você não vai perder sua existência. Você não vai perder nem mesmo as experiências, porque você vai estar experimentando através de todos os livros. Não, mas eu... Você entende a confusão? Mas eu estou identificada com este complexo corpo-mente. Ela não está satisfeita de ter todos os complexos corpo-mente para... É um shift de identidade, que pacificamente, sabendo que eu continuarei experimentando o show de Maya através de todos os meus jivas, entendeu? Aqueles mais sofisticados, aqueles humanos e não humanos, né? A gente não tem nada a perder. O rio não tem nada a perder ao se dissolver no oceano, entendeu? Ele deixa a sua condição limitada, né, entre os 2 bancos do rio, né, para se dissolver na natureza ilimitada do oceano, que é um grande símbolo, né, de ilimitação. Você pensa que o rio, quando ele está chegando perto do oceano, ele começa a querer nadar para trás, começar a criar uma resistência da gravidade. Quando você vê o rio começa a voltar para trás assim, porque ele tem medo de se dissolver no oceano. Não, ele está simplesmente assumindo a sua natureza original e ilimitada, porque ele veio do oceano, né? É o oceano que evapora, se move como no céu, aí depois descarrega, precipita nas montanhas, aí depois corre de volta para o oceano, né? Ele não tem nenhum problema. Então, tudo é somente a consciência, esse show de Maya, né, na mente do Yanni, não causa nenhum pânico, medo, porque a existência é uma, a consciência é uma. Qualquer experiência é simplesmente eu, a consciência, experimentando essas projeções. É exatamente, eu nunca tinha usado essa analogia e eu nunca tinha ouvido essa analogia. Simplesmente a Ishvara botou na minha cabeça esses dias, entendeu? Imagine a tela do cinema desenvolvendo o autoconhecimento, entendeu? E aí, no início, ela pensa assim, nossa, agora eu não sou mais quem eu pensava de ser, agora existem todas essas dinâmicas de sobreposições em mim, entendeu? Aí passou um filme que era um filme de 10, 20, 30 horas,
até ela se identificou com aquele filme, né? Aí chega um momento que diz assim, ok, agora a gente vai passar um outro filme, né? Até ela vai dizer, oh, não, eu gostei tanto desse filme, põe de novo, né? Volta de novo, né? Não, até ela sendo sábia, né? Ela vai dizer assim, não, tudo bem, eu estava experimentando a mim mesmo, porque, na verdade, isso é somente uma sobreposição do projetor, do Maya, né? Então, eu estou eternamente experimentando a mim mesmo, eu nunca perco a minha existência como a luz, né? Que revela e que experiencia essa projeção, né? Eu sou a tela, o pano de fundo no qual essa consciência, no qual a mente, cada mente de cada jiva humano, ou do jiva eterno, como queiramos ver, experimenta desde o início dos tempos, sem início, porque é sem início, né? Então, a gente não perde a nossa consciência, a gente não perde a nossa existência, e o show continua. E a gente continua experimentando, por quê? Porque a consciência que nós somos é una, não dual. Portanto, se existe experiência, só pode ser eu experimentando a mim mesmo. Embora eu não seja um agente experimentador, mas eu aparentemente experimento através do jiva aparente. Eu experimento o quê? O universo aparente. Então, a gente não tem nenhum medo, necessidade de medo, ou pânico, ou preocupação, porque o show continua e nós continuaremos ali, né? Iluminando o show, né? E revelando os próximos capítulos e as próximas, como se diz, Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Cenas do próximo capítulo, né? Não, como é que chama? Episódios. Séries. Próximos Né? episódios. A gente vai continuar iluminando o episódio 1, e depois série Temporada 1, um, temporada 1, temporada... É. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer o seguinte, eu como aluna, né, talvez chego nesse ponto e ainda nessa máxima de experiência, e como aluna de Vedanta, talvez eu não tenha que me preocupar ainda em me desvencilhar dessa máxima de experiência, e sim continuar em contato com os ensinamentos para que isso não seja um esforço, para que eu possa, mesmo assim, com a compreensão de modo progressivo, fazer essa modificação dessa neutralização dessa minha vasta experiência, né? Porque senão eu fico imaginando, eu não estou nem pensando lá na frente, vou me desvencilhar lá, tal, mas eu fico pensando que se eu colocar o meu foco em me desvencilhar da vasta, eu crio uma tensão que Sim. me desconcentra do próprio autoconhecimento que eu estou seguindo progressivamente. Sim, sim. Não, isso aqui, Betânia, esses temas, eu não sei se vocês notaram aí, cadê o rei da galera? O rei da geral. Como é que chama o rei da geral? Cardoso. Que bom. Então, vocês talvez tenham notado, né? Porque nós acabamos... o chefe da geral organizada. Vocês talvez tenham... O chefe é o Cardoso. O chefe da geral é Cardoso. Firme e forte, firme e forte. Então, vocês talvez tenham notado que esse texto que nós estamos abordando é extremamente sutil e profundo, né? E, naturalmente, ele pode ser um pouco forte para alguns de nós. Mas a gente não se preocupa, né? Porque a gente sabe, se a gente, né, entra num espaço, num ambiente desse, é porque Ishvara sabe o que está fazendo, né? Então, e a gente precisa saber que essas são as águas mais profundas do Vedanta,
e que se tudo não é completamente claro, ninguém deve sentir lá, oh, eu não entendi bem, entendeu? Porque esses são os ensinamentos finais do Vedanta, entendeu? É muito, muito radical, muito sutil, muito profundo, né? E que não seja assustador para ninguém, eu espero que não seja, e que não seja motivo da gente se sentir menos ou mais, entendeu? Próximos da... Entendeu? Recentemente, verdade, como ela é. Isso aqui é uma classe de Vedanta, entendeu? Não para iniciantes, né? Então, eu tenho confiança que até mesmo os iniciantes aqui já não são mais iniciantes, porque eles já fizeram muitos trabalhos de iniciação em vidas passadas ou em outras práticas anteriores ao exército nesta vida, né? Então, que não seja motivo da gente se depreciar ou desmotivar, entendeu? Desanimar, e que essa vassana, por experiência, é a vassana, né, de todas as vassanas. É a vassana mais primordial, mais profunda, entendeu? Que permanece viva até mesmo na mente de grandes e grandes Mahatmas, né? Convém lembrar que o Swami Abhedananda, ele, quando estava para deixar o corpo, Swami Abhedananda foi um dos gurus do Ramji, segundo Ramji, o ser humano vivo mais puro, impecavelmente puro que ele jamais conheceu, né? E ele, quando estava deixando o corpo, os seus devotos perguntaram a ele, e aí, Swamiji, e agora? Você vai para onde? Você vai voltar? Você gostaria de voltar? Aí ele falou assim, lógico que eu gostaria de voltar. Aí o devoto ficou meio desapontado e falou, mas Swami, você, entendeu? Mahatma do seu grau, né? Você quer voltar para quê? Por quê? Aí ele falou assim, just to chant the name of the Lord. Somente para chant. Chant é Cantar para os mantras, repetir o nome do Lord para as minhas, Prece, né? as minhas rituais, os pujas, os mantras, entendeu? Os bhajans são exaltações do nome do Lord, entendeu? Oh Lord. Para exaltar o nome do Lord. Só para exaltar e cantar o nome do Lord, né? Então, até mesmo seres extremamente, né, elevados espiritualmente, eles ainda expressam, né, um certo desejo, né, uma certa preferência de voltar, de brincar em Nitya, mesmo que o desejo de objeto seja o objeto mais elevado que existe, que é o Lord, né? Saguna, Nirguna, Brahma, né? Então, é natural, é humano que a gente tenha uma apreciação pelo mundo, principalmente após a nossa ignorância ter sido substituída por conhecimento. Porque uma vez a gente... Quem é que está falando? Adilson, deixa eu terminar a minha linha aqui. Uma vez a gente entre nesse processo e a gente comece a remover a nossa ignorância, a vida, pela primeira vez, se torna bonita, entendeu? Muito bonita, muito positiva, né? Bacana de se viver, sem apego, mas ainda assim com grande apreciação, né? Aí chega um ponto que você vai até dizendo, tudo bem, entendeu? Apreciei o suficiente já. É isso que eu ia perguntar. Apreciei o suficiente. Eu acho que deve chegar a esse ponto, né? De que você começa a perceber isso, ilumina no sentido assim de brilha, brilha, né? Depois talvez chegue um momento que, como o objeto que é um outro objeto, né? Sim. Que o objeto já está lá.
Não, perdeu um pouco a graça. Vai perdendo a graça. Você lembra o nome do website, a Sampradaya de James, que eu faço parte? Ela se chama Shining World. Shining significa o mundo que brilha, né? O mundo que brilha. Então, Shining World é Maya, entendeu? O seu poder, né? Refletor, né? Ele reflete o universo de nomes, cores e formas, né? E os jivas, né? Se sentem atraídos e encantados e muitas vezes muito, muito apegado, né? Até que ele comece a fazer essa busca. Quem é que me escreveu aqui? Foi o Bruno. É que eu Bruno, preciso... você quer dizer alguma coisa, Bruno? Não, eu só vou... Eu mandei uma mensagem que eu vou precisar me retirar, que eu tenho um compromisso aqui, mas eu quero dizer... Sim, querido. Diga. Agradecer bastante ao seminário e está sendo muito claro e muito revelador para as minhas compreensões aqui. Que legal, Bruno. Eu fico muito feliz. Muitíssimo mesmo. Você volta amanhã ou você não volta mais? Volto amanhã. Ah, então tá. Então até breve. Até breve, então. Abraço a todos. Tchau, querido. Adilson, você também quer dizer goodbye? Ainda não. Eu só queria, nesse ponto dos grandes iniciados, né, de optar em voltar, eu também vejo uma grande generosidade, porque são através desses retornos que pessoas assim mais adármicas, né, têm contato com o mundo da não identificação com os objetos, através do exemplo deles, né? Então também tem isso, eu acho. Exatamente. Muito bem colocado. Isso nos dá uma boa desculpa, né? Para voltar. Eu voltei, aqui é o meu lugar, eu voltei para ficar. Eu acho que esse amor pelo Dharma, né? Pelo Dharma, por Ishvara, porque são poucos liberados e muitos na escuridão da ignorância, né? Papaji, quando estava deixando o corpo, a mesma pergunta foi feita para ele, e ele disse assim, por que não? Eu volto sim, entendeu? Se o Lorde quiser, eu volto para fazer o meu trabalho, né? Então, nós somos, né, agentes da luz, agentes do conhecimento, e nós temos a possibilidade, né, de melhorar a situação, né, no nosso planeta, pelo menos, né, propagando esses ensinamentos, né, que permitem ao ser humano viver em harmonia com o Criador e com a criação. Então, a gente não sabe o que Ishvara reserva ao planeta e a cada um de nós, né? Mas a gente não deve temer o retorno aqui e a gente não deve desejar, né, de forma, né, necessidade de voltar aqui. A gente simplesmente precisa desenvolver a compreensão de que objetos não são necessários, mas ainda assim, se o Lorde Ishvara, né, em associação com Maya, nos trouxer de volta, a gente tem que estar disposto, né, a fazer o nosso papel como agente de luz, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que todos nós somos agentes de luz aqui, né? No mundo onde existem tantos agentes da escuridão, né? Então, é o nosso papel também, né, oferecer a nossa contribuição. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.
Okay, thank you, Lord. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.